Irmãos, nós começamos na semana passada a exposição de um trecho de Gênesis, esse trecho que nós lemos na hora da leitura do texto base, e nós dissemos na semana passada que esse texto trata, esse texto expõe o pronunciamento de 3 juízos. E apresentamos aos irmãos um simples esboço desse trechinho aqui, um esboço até intuitivo, um esboço fácil de compreender. O próprio texto favorece muito, na sequência em que a coisa acontece, em que a coisa é exposta no texto, isso favorece muito a construção de um esboço até natural. Nós percebemos esse esboço dentro do texto quase que naturalmente, quase que através de uma simples leitura conseguimos perceber. Os irmãos acompanharam comigo o pronunciamento desses 3 juízos, e eu falei desse esboço, enumerei o esboço e construí o esboço na mente dos irmãos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o primeiro juízo é o juízo contra a serpente. E nós falamos sobre esse ponto, o juízo contra a serpente, quando nós tratamos dos versículos 14 e 15. Então, na semana passada, os irmãos me acompanharam enquanto eu expliquei os versículos 14 e 15. Falamos aqui do juízo contra a serpente, falamos sobre Satanás, o modo como ele age, falamos sobre o seu destino também, tudo isso está no sermão da semana passada. Falamos sobre o versículo 15, um versículo muito conhecido e que recebeu o título de proto-evangelho, porque ele parece apontar para a realidade do evangelho, em que Cristo finalmente vence a serpente enquanto é ferido na cruz. Os teólogos antigos entendiam que aqui havia uma referência embrionária à vitória de Cristo sobre o diabo enquanto ele era ferido na cruz. O texto fala: este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma alusão aqui talvez à vitória de Cristo sobre o diabo na cruz. E falamos sobre esses assuntos. Nós dissemos também que o nosso esboço, no seu ponto 2, trata do juízo contra a mulher. E o juízo contra a mulher nós podemos perceber num versículo só, que é o versículo 16. O versículo 16 é o único versículo que trata sobre o juízo contra a mulher. E nós vamos falar sobre esse versículo hoje, o juízo contra a mulher. Então os homens vão pensar: então eu estou liberado hoje aqui, o sermão não é para mim. Não vai ter jeito, acaba tocando na realidade de todo mundo, assim como o juízo sobre os homens acaba tocando na realidade das mulheres, da mesma forma o juízo contra a mulher acaba tocando na realidade dos homens também, não há como escapar disso. Nós vamos falar sobre isso hoje, o versículo 16. Então hoje falaremos só sobre um versículo, só o versículo 16 hoje. E na próxima semana, se o Senhor assim permitir, se vivermos, se estivermos aqui na próxima semana, se o Senhor não voltar ou nos levar, nós vamos falar sobre o juízo contra o homem, contra Adão. Isso considerando os versículos 17, 18, e especialmente 17, 18 e 19. E aí é o último pontinho desse esboço maior. Então nós estamos, na verdade, num sermão em 3 partes. A primeira parte eu preguei na semana passada, a segunda parte eu vou pregar hoje. É o juízo contra a mulher. Muito bem, então vamos caminhar observando esse versículo. O versículo diz: e a mulher disse. E aí vem o pronunciamento do juízo. É muito importante, eu quero fazer aqui algumas considerações preliminares, antes de entrar nesse item, o juízo de Deus contra a mulher. E uma das considerações preliminares que eu quero destacar aqui, que pode parecer um pouco desconexa do texto e do assunto, é o fato de que na Bíblia existe uma distinção nítida entre homem e mulher, até mesmo no momento em que Deus pronuncia juízos
contra um e contra outro. Na Bíblia, a questão da sexualidade não é uma questão opcional. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre essas questões de identidade de gênero. Você decide se você quer ser homem, você decide se quer ser mulher. Já tratamos desse assunto, já conversei com os irmãos sobre isso em sermões passados, e não faz muito tempo que falamos sobre isso. Mas o que eu quero destacar é o seguinte aqui. Nós temos visto hoje em dia, por causa dessa ideia de que não há diferença entre homem e mulher, e esse parece ser um discurso bonito e politicamente correto, por causa disso nós temos visto especialmente a feminilização de moços, de rapazes. Rapazes que são afeminados, inclusive dentro das igrejas. E isso é errado. Um moço não deve ser afeminado. Não deve. Um moço deve ter jeito de homem, não jeito de mulher. É errado isso. Na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra que é usada para se referir ao homem afeminado, a palavra curiosa, a palavra malakos. E essa palavra malakos, ela significa literalmente macio. O homem não deve ser macio. Não deve. Tem que ser um cavalo? Tem que ser um cavalo. Tem que ser um cavalo. O homem não pode ser macio, não pode ser, a palavra significa suave. O homem não pode ser suave. Quem tem que ser suave são as moças. As moças, mulheres, senhoras, estas sim devem ser suaves e macias. Estas sim. Não deve ser o contrário. Os homens não devem ser suaves e macios. Não. Os homens não devem ser de algodão. Não. Os homens devem ser de barro, de ferro, de aço. É desse material que os homens devem ser. Os homens não devem ser como uma gazela, saltitando por aí. Eles devem ser como gorilas. Mas isso é muito. É muito e tem que ser. É isso. Os homens têm que falar como homens, têm que agir como homens, e têm que ter uma postura máscula, uma postura de firmeza, de força. É assim que os homens devem ser. Porque nós temos visto que isso tem acabado. São homens delicadinhos, vivem dizendo ui. Homem não fala ui. Não fala. Homem não fala ui. Homem não tem os homens não têm esse tipo de reação, não usam esse tipo de vocabulário, essa palavrinha, não sai da boca deles isso, dos homens de verdade. O homem tem que ter jeito de homem, eles devem ser duros e másculos, é assim que devem ser. Eles não têm que ser mal educados, eles não têm que ser grosseiros, não têm que tratar as pessoas mal, não. Mas tem que haver neles alguma dureza, masculinidade, virilidade, especialmente um jovem crente. O jovem crente tem que ser viril, tem que ser másculo. Ele não pode ser macio e suave, não. As moças sim, os rapazes não. Então, nós devemos admoestar jovens assim, devemos admoestar jovens que têm essa postura e dizer: abandone isso agora. Pare com isso. Pare com isso. Não haja, meu jeito, mude seu jeito. Mude. Não sei como, se vira. Vai fazer um estágio na África, no meio da selva. Mas abandone esse jeito afeminado, porque isso é horrível, é feio isso. É horrível isso. É feio. É vergonhoso isso. Um homem tem que ter honra. E parte da sua honra está nisso. No seu jeito de falar, no seu jeito de se comportar. Então, pais aqui da igreja, percebendo no filho esse tipo de jeito, desce o couro nele.
Não deixe de jeito nenhum isso aí. Não deixe isso acontecer. Pegue seu filho, dê um chacoalhão e fala, ó, você vai comer agora banana com casca agora, para você desenvolver um jeito mais másculo. Mas não permita que isso aconteça. Corrija desde pequeno. Professoras da igreja perceberam que algum garotinho está com um jeito meio afeminado, chame os pais e alerte. Chame os líderes da igreja e alerte. Diga, eu estou preocupado com esse garoto. Isso não pode acontecer. Jovens da igreja, percebeu que um colega, um amigo da igreja tem esse jeito, chama, fala, você tem que parar com isso aí. Que história é essa? O que é isso? Você é um homem e tem que agir como um homem e falar como um homem. Não há espaço para macios e suaves na igreja, não há. Moças sim. As moças devem ser macias e suaves, o máximo possível. Macias e suaves. Elas sim. Femininas de fato. Femininas de fato. Elas sim. Os homens não. Então é importante destacar isso. Hoje em dia isso é tão óbvio, né? O pastor não tem que falar isso no púlpito. Mas hoje em dia temos que destacar essas coisas, infelizmente. Porque é assustador. Nós temos tido uma crise imensa. Não encontramos homens com jeito de homem. Não há. As moças não encontram rapazes que sejam másculos. Graças a Deus aqui na igreja não é o caso. Mas, ao nosso redor, há muita gente assim. Isso não pode invadir a igreja em hipótese alguma. Não podemos deixar que isso aconteça. E há correção para isso. É possível, perfeitamente possível, uma pessoa mudar o seu jeito. Muito bem, uma segunda consideração que eu quero trazer aqui é a seguinte. Se os irmãos olharem o versículo 16, os irmãos verão que existe nesse versículo, se olharem com atenção maior, verão que o juízo de Deus contra a mulher, ele tem alguns elementos de brandura. Que sentido? Por exemplo, um exemplo. A palavra maldição aparece no juízo contra a serpente. Você é maldita entre os animais. A palavra maldição aparece no juízo contra o homem. Maldita é a terra por tua causa. Mas a palavra maldição, ou a palavra maldito, ou maldita, não aparece no versículo 16, onde nós temos o juízo de Deus contra a mulher. E, além disso, existe também um abrandamento no enunciado desse juízo, porque quando o texto fala que Deus vai multiplicar os sofrimentos da gravidez, isso é dito logo depois em que Deus fala que o descendente da mulher vai vencer a serpente. Ou seja, o juízo ele veio mesclado já de uma palavra prévia de abrandamento. Olha, você terá dores de parto, mas lembra, é graças ao nascimento de alguém que a serpente será derrotada. Então, o juízo é pronunciado já de uma forma que abranda o seu impacto. Terá dores sim, mas lembra, alguém nascerá que vai vencer a serpente. Por que nós encontramos aqui, no versículo 16, esses pequenos elementos que parecem clarear um pouco a nuvem escura do juízo sobre a mulher? É bem provável que a razão disso seja o fato da mulher ter pecado porque ela foi enganada. A serpente, ela não foi enganada por ninguém, ela enganou. A serpente se aproxima da mulher e ela tem em sua mente intenções muito claras de enganar, de desviar, de derrubar, de levar à queda. O homem não é enganado. Ele deliberadamente resolve seguir aquilo que a mulher lhe diz. Deliberadamente, sem ser enganado. Mas a mulher, ela é enganada. E pode ser que por causa disso existam esses pequenos sinais do abrandamento do juízo. Mas é importante observar aqui, se nós quisermos construir uma visão cristã acerca da culpabilidade, acerca da responsabilidade,
É necessário que observemos aqui que, ainda que o fato de ser enganado possa abrandar um pouco o juízo de alguém, isso não anula, prestem atenção nisso, o fato de eu pecar porque fui enganado, isso não anula a minha responsabilidade. Mas como não? Bom, simples, o juízo veio do mesmo jeito. Pode ter havido um abrandamento, mas ele veio. Poderia o Senhor ter dito, olha, você não tem culpa nenhuma, você foi enganada, a serpente enganou você, então já que a serpente enganou você, você não tem responsabilidade nenhuma nisso, e você então está livre. Contra você não vou pronunciar juízo nenhum, mas não é isso que Deus faz. Deus olha para a mulher e fala com ela, e o que ele fala a ela é algo amargo, mostrando que mesmo havendo alguma brandura, ou algum sinal, algum lampejo de brandura, a responsabilidade dela continua, mesmo ela sendo enganada. Por isso, nós temos que desconstruir da nossa mente a ideia de que o fato de fazermos alguma coisa errada, porque fomos enganados ou não sabíamos, que isso automaticamente traz embutido o perdão de Deus. Não traz. Quando nós erramos, quando nós pecamos, mesmo sendo enganados, mesmo sem saber até, o pecado prevalece. O pecado perdura, trazendo suas consequências. Na verdade, no Novo Testamento, o fato de Eva ser enganada parece que até piora a situação dela. É interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele olha para o fato de Eva ter sido enganada e Adão não, parece que isso faz com que ela sofra consequências até piores. Porque é como se ela tivesse responsabilidade para se precaver de não ser enganada. E de fato, existe razão nisso. Se nós somos enganados, a nossa responsabilidade era termos conhecimento suficiente. A nossa responsabilidade era conhecermos a palavra de Deus a tal ponto que nós não fôssemos, então, enganados. Se fomos enganados, é porque falhamos, não só no momento em que fomos enganados, é porque falhamos lá atrás, deixando de nos preparar para não sermos enganados. Vejam, observem, é interessante ver isso. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, prestem atenção nesse ponto aqui. É um texto muito debatido hoje em dia fala-se muito sobre ministério feminino na igreja, e discussões calorosas são travadas em torno desse tema. Mas vejam o que o apóstolo Paulo diz, em 1 Timóteo 2, 11 a 14, o apóstolo Paulo ele não é muito politicamente correto aqui na sua exposição do modo como ele vê essa questão do ministério feminino. Ele fala o seguinte aqui, vejam versículo 11, diz assim, 1 Timóteo 2, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Aqui o texto está falando sobre o culto público, não está falando sobre o relacionamento da mulher em casa, não é isso. A questão aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, está tratando sobre o modo como a mulher deve se comportar no culto público, como deve funcionar a igreja nas suas reuniões. O texto diz, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Versículo 12, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, não é que não pode falar nada, em silêncio no que diz respeito ao exercício da atividade magisterial. A mulher não pode ser alguém que se levanta no meio da igreja e prega para a igreja e ensina na igreja. Não pode ser uma professora na igreja. Eu sei que as irmãs estão começando a ficar com raiva de mim, né? Mas calma, eu tenho que ter raiva do apóstolo Paulo, não de mim. Eu vou explicar as razões disso agora. Tá? O apóstolo Paulo expõe os motivos disso. Ele fala, olha, a mulher não pode exercer uma autoridade de mestra, de episcopisa. Episcopisa é uma bispa, né? Uma episcopisa, uma pastora, uma pregadora ali diante da igreja, exercendo essas funções didáticas, acadêmicas, ensinando ali. Ela não pode fazer isso na igreja,
Na igreja, ela não pode fazer isso. O texto não fala sobre outros lugares, escolas, enfim, nada disso. Mas fala que na igreja ela não pode fazer isso. E por quê? Aí o apóstolo Paulo, então, vai explicar o porquê. Ele diz, em primeiro lugar, por dois motivos. Em primeiro lugar, versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. A base que o apóstolo Paulo apresenta não é uma base cultural, não é uma base, não está se baseando num costume da igreja primitiva, da igreja oriental primitiva. Ele diz isso com base na história bíblica. Ele fala, olha, a mulher não pode exercer autoridade porque existe uma ordem na criação. E a igreja tem que refletir a ordem da criação. E isso não tem nada que ver com aspectos culturais. Isso é algo objetivo. A mulher não pode exercer essas funções na igreja, porque um dos objetivos da igreja, dos alvos da igreja é refletir a ordem da criação. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Se a mulher ensinar na igreja, ela estará exercendo autoridade sobre os homens. E isso vai contra a ordem, a hierarquia da criação. Deus não fez as coisas assim. E a igreja precisa refletir essa ordem hierárquica da criação. Por isso a mulher não pode ensinar. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Esse é o primeiro motivo teológico. Não é um motivo cultural. É um motivo teológico. E sendo um motivo teológico, ele perdura em qualquer época e em qualquer lugar. Independe da cultura. É teologia, não é costume social. E há uma segunda razão. O texto diz no versículo 4, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A segunda base para que a mulher não exerça essa autoridade como mestra na igreja, é a doutrina da queda. Paulo diz, Adão não foi enganado, ela foi. E sendo enganada então, ela caiu em transgressão. Isso, na mente do apóstolo, é mais um fator que desfavorece a pretensão da mulher ser uma pastora, ser uma líder na igreja sobre os homens. Note que o fato de ser enganada não diminui sua culpa, absolutamente. Traz até consequências piores, aqui na visão do apóstolo Paulo. O objetivo do sermão não é ministério feminino, nada disso. O que eu quero mostrar com isso podemos falar sobre isso num outro momento, numa outra ocasião, podemos falar sobre isso. O que eu quero destacar agora somente é que o fato da mulher não poder exercer essas funções não é uma questão, como eu disse, não é uma questão cultural, são questões teológicas, são bases doutrinárias e teológicas que Paulo apresenta. A doutrina da criação, a ordem da criação, e a doutrina da queda são as duas bases sobre as quais está construída essa proibição. Mas o que eu quero destacar é que ser enganado não anula culpa. Dizer eu não sabia ou me enganaram não diminui a culpa de ninguém. E uma outra preliminar importante é a detectação de duas áreas, dois campos em que o juízo de Deus atinge a mulher. E eu acho que esse é o ponto mais triste. Porque o juízo de Deus atinge a mulher precisamente no campo da maternidade e no campo do matrimônio. Se você perguntar para uma mulher, ou se você puder sondar o coração de uma mulher, para descobrir o que há de mais precioso para ela, você vai descobrir que é a maternidade e o matrimônio. As mulheres, desde pequenininhas, desde meninas, elas sonham com a maternidade e com o matrimônio. Os homens sonham com o patrimônio, diferente. Mas as mulheres não sonham tanto com o patrimônio. As mulheres sonham com a maternidade e o matrimônio. São campos preciosíssimos para as mulheres. Elas querem se casar, querem ter filhos,
E quando isso acontece, esses momentos em que elas experimentam isso, quando elas passam pela experiência da maternidade, ou pela experiência do matrimônio, esses momentos são os momentos mais importantes de suas vidas. É precioso demais para as mulheres isso. O universo delas é enfeitado por esses dois campos, essas duas áreas. Elas gostam, sonham com isso. E o que é triste notar é que o pecado atingiu em cheio exatamente esses dois campos. Não se pode brincar com o pecado. Ele atingiu em cheio os dois principais campos. Os campos mais importantes do universo feminino. Vamos caminhar pelo versículo e detectar isso. Vamos olhar primeiro para a maternidade. O versículo pode ser dividido em duas partes, essas duas áreas. A primeira, a maternidade, depois o matrimônio. Vamos olhar. Veja aí o que diz. O versículo é curto, o versículo não é longo. Acho que eu não vou demorar muito hoje. Mas veja, eu não prometo nada, não posso. Vocês já sabem que eu não posso prometer, né? Já sabem que eu não posso. Ontem fui pregar numa igreja em Jundiaí e no caminho, a Simone, consultando a ordem do culto, eu falei assim, separaram aqui 1h15 para você pregar. Eu falei, você está maluco? Eu não vou pregar 1h15 nunca. Ela falou, vai sim. Não, jamais. Vai. Eu preguei 1h15? Mais, né? Não sei, eu sei que eu preguei bastante lá. Mas enfim, eu espero não pregar 1h15 aqui. Mas enfim, veja aí o versículo 16 e vejam aí a questão da maternidade, como o pecado afetou a maternidade. Se os irmãos ficarem cansados, eu paro e a gente continua na semana que vem. Mas veja, o texto diz assim, a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. Note bem, essas duas frases, elas estão em paralelo. Elas formam um paralelismo. Ou seja, o texto está dizendo a mesma coisa, as duas frases dizem a mesma coisa com palavras diferentes. Esse é um estilo muito comum, é um fenômeno muito comum na literatura bíblica, na literatura do Antigo Testamento, na literatura hebraica. É muito comum esse paralelismo, o dizer a mesma coisa duas vezes com palavras diferentes. Então veja aí, o texto diz assim, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e depois aparece no lugar de sofrimentos, aparece em meio a dores. Sofrimento e dores. Quando nós olhamos para o texto original, nós descobrimos que essas duas expressões, sofrimento e dores, significam trabalho árduo. Trabalho árduo. Ou seja, a mulher terá agora um trabalho árduo na geração de filhos. Nós não podemos imaginar que o texto está falando apenas da hora do nascimento da criança, quando vêm as dores de parto. Não é disso somente que o texto está falando. O texto está falando de um trabalho árduo durante a gravidez. Notem, quando nós lemos a sequência do texto, nós descobrimos que ao homem foi reservado um trabalho árduo. E esse trabalho árduo reservado ao homem estava relacionado ao arar da terra. Olha, você vai trabalhar arduamente para tirar da terra o seu pão. Já a mulher recebe um outro tipo de trabalho árduo. O trabalho árduo que ela recebe é o trabalho árduo de gerar uma criança e dar à luz essa criança. Esse é o trabalho árduo. E de fato, nós percebemos o trabalho árduo das mulheres não só no momento em que elas vão dar à luz, mas durante todo o período de gravidez. As mulheres sofrem. É difícil. Umas mais, outras menos. Há várias grávidas aqui na igreja.
e já sentem os desconfortos. Eu quero comer geleia com camarão. O que é isso? O que é isso? Não é normal isso. Quero comer siri com pudim de leite. Meu Deus, o que é isso? E enjoos, e padecimentos, e alterações hormonais, e todo um sofrimento físico. E a coisa vai se agravando com o passar do tempo. Eu me lembro da minha esposa, nós tivemos 3 filhas. Nos últimos meses da gravidez, como dormir daquele jeito? Tinha como dormir. Dizia, Marcos, não aguento mais. Não quero assustar as grávidas não, viu? Mas vão se preparando. Não aguento mais. Não tenho posição para deitar. Eu olhava aquilo. Para um lado. Para o outro lado. Falei, meu Deus. Meu Deus. Os judeus agradeciam todo dia a Deus. Todo dia os judeus agradeciam porque não eram gentios e porque não eram mulheres. Todo dia. Senhor, obrigado. Porque eu não nasci gentil e não nasci mulher. E quando eu olhar para minha esposa ao meu lado, dizia para o judeu, amém e amém. Difícil demais. Mas o que é importante observar, lembrem-se disso, isso tem que estar no pano de fundo da mente dos irmãos enquanto eu falo. Existe nisso, mesmo no pronunciamento desse juízo, existe aqui um abrandamento. É importante notar o seguinte, ter filhos não é maldição. Não é maldição. O padecimento, o trabalho árduo reservado à mulher, isto sim decorre do pecado. O ter filhos, isso não é maldição, até porque, se os irmãos olharem, o capítulo 1, observem, virem as páginas da Bíblia um pouquinho, 2 páginas apenas, e observem o versículo 27 e o versículo 28. O texto diz assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, versículo 28, capítulo 1. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Ou seja, ter filhos era algo que já era estabelecido por Deus antes da queda. Eles não tiveram filhos antes da queda. Mas o ter filhos era algo que envolvia a bênção de Deus. Quando nós olhamos para todo o ensino do Antigo Testamento, nós vemos essa bênção no Salmo 127. Grifem isso nas suas Bíblias. É um salmo muito lindo, o Salmo 127. Veja o que diz, é um salmo conhecido até. Veja o que diz aqui. O texto diz assim, Salmo 127, 3, 4 e 5. É muito bonito. Diz assim, é um cântico de romagem. As famílias caminhavam rumo a Jerusalém para as festas, entoando esses cânticos aqui, os cânticos de romagem. O Salmo 127 faz parte de um pequeno inário dentro do livro dos Salmos. E o texto diz aqui no Salmo 127, no versículo 3, diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. E vejam a importância deles para a proteção, para a segurança do homem, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. O meu professor de Antigo Testamento dizia que numa aljava cabiam 5 flechas. Uma aljava. E o texto fala assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aí assusta, né? Você tem 5 filhos. Tem que comprar uma Zafira como eu, para poder carregar toda essa gente. Mas o texto fala, feliz o homem, o guerreiro, que enche a aljava de flechas. Pelo menos 5 filhos. Esse homem é feliz. Porque ele será protegido como um guerreiro que tem flechas nas mãos. Tem flechas na sua aljava. E o texto prossegue, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, porque seus filhos vão cuidar dele e vão protegê-lo. São bênção do Senhor os filhos. Há casais que lutam com isso. Nós temos acompanhado o drama de diversos irmãos aqui da igreja e fora aqui da igreja, irmãos amados que têm dificuldades para ter filhos
e se sentem tristes, mas o que eu diria para esses irmãos é o seguinte: não desistam. Não desistam. Porque se existe um campo em que Deus faz maravilhas e milagres grandiosos, é esse. Deus, Ele abre a madre. Nós conhecemos histórias fantásticas, fabulosas, em que Deus abriu a madre de pessoas que não podiam ter filhos e elas geraram filhos. São bênçãos especiais de Deus, os filhos. E Deus realiza milagres nessa área. Quando nós vemos o Salmo 113, veja o Salmo 113. Esse salmo é real, esse salmo fala de coisas verdadeiras. Por isso esses casais que lutam com essa dificuldade, com esterilidade, coisas assim, esses casais devem ter esperança, devem prosseguir. Eu não quero insuflar os irmãos com uma falsa esperança, eu não quero fazer isso. Longe de mim fazer isso. Mas o que eu quero dizer a esses irmãos é que Deus faz essas coisas. O que eu quero dizer é que a esperança, se for mantida, não será uma esperança tola. Se a esperança for mantida, não será uma esperança vazia, ignorante, não. Será uma esperança bem fundamentada. Porque Deus realiza milagres sim, nesse campo. E nós conhecemos pessoas que foram agraciadas por milagres assim. Veja o que diz Salmo 113, 9. Diz assim: faz que a mulher estéril viva em família. Deus faz isso. Deus faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Ele abre a madre. Ele realiza milagres nesse campo. E esses irmãos, portanto, não devem perder a esperança, devem orar a Deus e tentar ter filhos sim, porque o Senhor pode realizar milagres grandiosos nesse campo. Um outro fator que eu quero destacar no que diz respeito à geração de filhos da mulher, é que o fato da mulher gerar filhos, na visão apostólica, na visão paulina, isso faz com que surja uma igualdade entre os homens e as mulheres. Eu disse no começo que homens e mulheres são diferentes, são distintos. E é claro que são. Existe uma diversidade, existe uma diferença entre homens e mulheres. Mas existem elementos que os igualam. Há elementos que os colocam no mesmo patamar. E se existe algo que iguala o homem e a mulher, é a dependência mútua. O homem depende da mulher, assim como a mulher depende do homem. Essa realidade iguala os dois nesse aspecto de interdependência, iguala os dois e deve fazer com que os casais e aqueles que querem um dia se casar aprendam, construam desde já uma base para o respeito mútuo. O homem não pode desprezar a mulher, nem a mulher desprezar o homem, porque existe, na concepção paulina, existe uma interdependência, uma dependência mútua entre os dois. E isso, um dos fatores que serve para basear isso é o fato da mulher gerar filhos. Como? Vejam, se os irmãos olharem 1 Coríntios 11, desculpem fazer vocês mexer hoje muito na Bíblia, para lá e para cá, mas eu quero compartilhar essas coisas para os irmãos, com os irmãos, para ser o mais abrangente possível nessa questão da geração de filhos. É importante. Vejam aí 1 Coríntios 11, 12. Veja o que diz. 1 Coríntios 11, 12. Diz assim. Versículo 11. No Senhor, todavia, versículo 11 do capítulo 11. 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Por quê? Porque não há independência um do outro. E aí ele diz, porque como provém a mulher do homem, mulher provém do homem? Provém. Mulher veio da costela de Adão, não é verdade? A mulher provém do homem, sim, é verdade.
E o texto prossegue: assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. O versículo termina. Então aqui o apóstolo Paulo iguala os dois. E com base nisso, então, ele estimula os crentes a se respeitarem dentro do lar, no relacionamento, inclusive na igreja e em seus desdobramentos, né? Na família. Eu tenho que respeitar minha esposa, porque eu não sou independente dela. O homem não é independente da mulher, assim a mulher não é independente do homem. Nós temos que abraçar essa visão e com isso vivemos em paz uns com os outros, sem nenhum tratamento orgulhoso e de desprezo um em relação ao outro. E uma outra consideração importante ligada a essa primeira parte, né, do juízo de Deus contra a mulher, que é ligado ao nascimento de filhos, é o fato, e isso também abranda muito o juízo, é o fato da mulher ser salva através da geração de filhos. Vamos dizer, mas como? A mulher é salva através da geração de filhos? Salvação não é pela fé? Como? A mulher é salva através da geração de filhos. De fato, o apóstolo Paulo afirma isso em 1 Timóteo 2. No texto que nós já olhamos há alguns minutos atrás. Veja aí na sua Bíblia, observe isso com atenção. Paulo não vai falar aqui, claro, da salvação, de perdão de pecados, de justificação, nada disso. Mas é importante destacar um aspecto curioso da maternidade. E eu quero com isso mostrar aos irmãos, através dessas coisas, eu quero mostrar que mesmo o juízo de Deus contra a mulher, ele não é marcado só pelo abrandamento que nós vemos na linguagem de Gênesis 3. O abrandamento desse juízo de Deus contra a mulher é mesclado de misericórdia e graça. É isso que é lindo ver no juízo de Deus. A justiça de Deus, ela sempre vem acompanhada por misericórdia. O castigo de Deus sempre vem acompanhado de misericórdia e graça. Quando eu era pai de crianças, agora minhas filhas são grandes, mas quando eu era pai de crianças, elas eram pequenininhas, muitas eu tinha que discipliná-las. Muitas vezes tive que fazer isso. Ser severo para corrigi-las. Eu tinha na época graus de disciplina. Eu primeiro falava, orientava, aí não ouviam. Aí o segundo grau era uma palavra mais rígida. Ouvia por um tempo, depois não ouvia mais. Aí então eu entrava com um juízo mais severo. Era vara. Era vara. Na época não era crime fazer isso. Hoje também não é. Só os ateus inventaram isso. Mas a palavra de Deus ensina a usar a vara. Aí eu usava a vara. Mas quando eu usava a vara com um copinho de água do lado. Eu dava umas 3 ou 4 varadinhas. Só 3, 4, né? Mais? Era mais? Porque eu nem sempre eu contava. Mas dava as varadinhas. E aí logo depois que dava a varadinha, eu pegava o copinho d'água, choravam, pegava o copinho d'água e dava aqui, ó. Bebe água agora, bebe água. Bebi água, agora vem cá. Abraçava, chora aí bastante. Aí chorava. Meu coração derretido, destruído. Mas é o juízo mesclado de compaixão. Não é só a varada, é o copo de água, é o abraço. É o acolher. Aí eu ficava com elas próximo da cama, ao lado da cama, até dormirem. Ali, ao lado delas. É o juízo amoroso. É o juízo mesclado de misericórdia. É o juízo mesclado de compaixão. Eu fazia assim com as minhas filhas. Eu que sou mal fazia assim com as minhas filhas. Tanto mais o nosso Pai amoroso, o nosso Deus querido que deu seu Filho por nós. É assim que ele disciplina. Ele mescla no seu juízo severo, ele mescla a compaixão. E nós vemos essas coisas presentes nesses textos que estou falando. A maternidade sendo o meio através do qual o Messias vem ao mundo. A maternidade fazendo com que as pessoas sejam protegidas por vários filhos. Fazendo com que o solitário viva em família. A maternidade igualando homem e mulher numa interdependência maravilhosa, linda. Algo que enriquece a nossa vida.
E agora aqui nesse texto que está diante de nós, a maternidade gerando mais um benefício. Vejam que benefício curioso esse aqui. 1 Timóteo 2,15. O texto fala assim: todavia, 2,15, falando sobre a mulher. Todavia a mulher, sobre quem o texto está falando, será preservada. Aqui, a minha tradução, a Revista Atualizada, usa o verbo preservar. Mas é um abrandamento do que Paulo diz no texto grego. No texto grego, Paulo diz, será salva. Esse é o verbo correto. O verbo correto é esse. Ela será salva através de sua missão de mãe. Mas como isso? Ela será salva através da sua missão de mãe. Como isso? E Paulo prossegue, sim, através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Como assim? Como a mulher será salva através da missão de mãe se permanecer dentro desses padrões que está escrito aqui? Se os irmãos observarem a passagem, e farão isso com muita facilidade, porque eu já mencionei os versículos já alguns minutos atrás, os irmãos verão que esse texto fala sobre a proibição da mulher de ser uma pastora, sobre a proibição da mulher de ser uma mestra na igreja. Isso pode trazer frustração para a mulher. Ela pode se sentir inadequada, frustrada, triste, dizendo: eu queria ser mais útil no reino. Eu queria ser uma mulher mais realizada dentro da casa do Senhor. No ministério cristão, eu queria ser mais realizada. Eu tenho dentro de mim uma frustração muito grande. Quem me dera poder ser uma pastora, uma mestra. E me sentir mais útil no reino do mestre. Paulo então diz: calma, mulheres. Vocês podem ser salvas da inutilidade. Vocês podem ser salvas da frustração. Como? Muito simples. Realizando a sua missão de mãe. Se vocês realizarem a sua missão de mãe, vocês serão salvas da frustração e da inutilidade no reino. Desde que vocês realizem essa função com fé, amor, santificação e bom senso. Dizem, não sei se é verdade, esses homens são cercados por mitos muitas vezes, mas dizem que o grande evangelista Moody foi abordado por uma mulher ao final de um sermão. E ela disse a ele: Pastor Moody, eu tenho chamado para o ministério pastoral. O que eu faço? Ele disse para ela: você tem filhos? Ela disse: eu tenho 5. Ele disse: está aí a sua congregação. Vai em frente. Glória a Deus. Está aí a sua congregação. Vá em frente. Prossiga, pastoreie, ministre. Está aí a sua igreja. E que grande responsabilidade, que grande congregação. Vocês acham que isso é mais fácil? Que esse ministério pastoral da mulher é mais fácil do que o ministério pastoral de um homem numa igreja? Não é, não. É um ministério intenso, árduo, pastorear os filhos. E a mulher recebe essa função. E o texto diz: essa mulher, a mulher que pastorear os seus filhos, a mulher que exercer a missão de mãe com fé, amor e santificação com bom senso, essa mulher será salva. Salva da inutilidade, salva da frustração. Essa ação vai preencher seu coração de satisfação, de alegria e de realização. Porque muitas mães são frustradas, mães cristãs são frustradas, porque não são pastoras em casa. Não desenvolvem o ministério pastoral de mãe, com fé, amor, santificação e bom senso. Porque se realizassem o seu papel de pastoras do lar, com fé, amor, santificação e bom senso, seriam salvas.
salvas da frustração e da inutilidade. Precisamos de pastor assim. Eu sou a favor do pastorado feminino. Pode gravar aí. Sou a favor do pastorado feminino. Plenamente a favor. E sou a favor do pastorado feminino dentro de casa. Ali está a congregação da mulher cristã, da pastora cristã. E ela pode ali cuidar de 3 ovelhas, de 2 ovelhas ou de 1 ovelha, não importa. Mas ali ela será uma pastora e se realizará no seu ministério. Foi por causa disso que a minha esposa comprou um livro. Minha esposa comprou um livro chamado Pastoreando o Coração da Criança. É para mim esse livro? Ela disse, não, é para mim, é para ela. Eu sou a pastora das crianças. Eu sou a pastora dos nossos filhos. Eu vou pastorear o coração das crianças. E as mulheres todas aqui deveriam ser pastoras em casa. Muito bem. Se for editar o vídeo, coloca a frase completa, tá? Para não dar problema. Ok. Vamos mais um pouquinho? Vamos? Então vamos. Qual é a outra área que o juízo de Deus afetou? Afetou a maternidade. Mas há esses abrandamentos todos. Há esses abrandamentos todos que mostram o juízo de Deus mesclado de compaixão. Mas o juízo de Deus afetou também o matrimônio. O texto diz: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui acho que é bom deixar para domingo que vem. Terrível isso aqui. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Há uma teologia feminista hoje em dia. E segundo essa teologia feminista, nos é passado que a submissão da mulher ao homem é resultado do pecado. Então, a submissão da mulher ao homem é algo mau, algo ruim. Temos que, quanto possível, nos livrar disso. Porque é fruto da queda, é fruto do pecado. Mas essa visão de que a sujeição da mulher ao homem é fruto do pecado, a posição que ela ocupa no lar como uma auxiliadora é fruto do pecado, e outras coisas conectadas a isso são pecados ou são frutos do pecado, isso não corresponde ao ensino de Gênesis. Por quê? Porque mesmo antes da queda, o Senhor, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 18, 23, o texto mostra que mesmo antes da queda, a mulher foi criada para ser uma auxiliadora do homem. E eu já preguei sobre esse texto, os irmãos podem ver o sentido da palavra auxiliadora, mostrando que essa palavra não tem nada de depreciativo na linguagem do livro de Gênesis. Muito pelo contrário, nós dissemos na época que o próprio Deus adota essa palavra para si. Deus sendo um auxiliador, um ajudador. Mas enfim, falamos sobre isso na época. O fato é que, seja como for, a posição da mulher como auxiliadora do homem numa hierarquia funcional, numa ordem que Deus estabeleceu, ela existia já antes da queda. E o próprio Adão dá nome à mulher. O fato, nós aprendemos também isso, enquanto temos feito a exposição de Gênesis, temos aprendido que o fato de dar nome a alguém, na Bíblia, especialmente aqui em Gênesis, isso mostra um grau de autoridade, dar nome aos animais, dar nome, ele dá nome à mulher, mostrando a autoridade dele também sobre a mulher. Mas o que existe aqui é um conflito. E é esse conflito que é resultado do pecado. Não a posição de sujeição, não. Mas sim o conflito dentro dessa relação de sujeição. Porque quando nós olhamos o texto, há quem entenda de modo diferente, há quem diga o seguinte: olha, o teu desejo será para o teu marido. Alguns entendem que é o desejo sexual.
dizendo o seguinte: como o texto está acoplado com a ideia de gerar filhos na primeira cláusula, a primeira cláusula fala sobre gerar filhos, e logo em seguida fala sobre o desejo dela em relação ao marido, então há quem diga o seguinte: olha, isso aqui é o desejo sexual. A mulher, mesmo tendo dores de parto, mesmo assim, ela teria desejos sexuais em relação ao marido. Dificilmente esse sentido seja o sentido correto da passagem aqui. Não há muita força nesse sentido, e parece que isso não transparece naturalmente do texto. Outro modo de entender é olhar para essa expressão desejo como sendo uma relação de dependência. Olha, todos os seus desejos vão depender do seu marido para se realizar. Todos. Para você fazer alguma coisa, isso vai depender do seu marido. Como avaliar isso? Parece que isso é verdade, né? Parece que isso é verdade. Né? As mulheres querem algumas coisas, mas muitas vezes dependem financeiramente do marido, até emocionalmente do marido, para realizar seus desejos. Mas, mais uma vez, nós temos poucos elementos aqui no próprio texto, ou na linguagem de Gênesis, para entendermos desse jeito a questão, ainda que isso reflita algo da realidade. Parece que o correto é você entender essa frase comparando a linguagem dela com a linguagem de um outro texto em que aparecem termos semelhantes, no próprio livro de Gênesis, que é o capítulo 4, versículo 7. Se os irmãos olharem o capítulo 4, versículo 7, os irmãos vão encontrar a palavra desejo e vão encontrar o verbo governar. Isso não é comum. E isso acontecendo poucos versículos depois. No capítulo 4, versículo 7, eu disse a palavra desejo e a palavra governar. Então, se nós entendermos o que significa o desejo e o governo no 4:7, talvez isso nos ajude a compreender melhor o que significa o governo e o desejo em 3:16. Vejam o que diz o 4:7. Observem. Diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Pausa. Com quem Deus está falando aqui? Com quem Deus está falando aqui? Deus está falando com Caim. Caim estava bravo, porque tinha oferecido uma oferta a Deus, e Deus não se agradou da sua oferta. E o seu semblante caiu. Ficou amargurado, triste, com raiva. E Deus então diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? E aí ele prossegue: se todavia procederes mal, se você viver no pecado, não sabemos o que Caim estava fazendo. Mas ele, de alguma forma, ele procedia mal. E por proceder mal, a sua oferta não era aceita. E o texto prossegue dizendo: eis que o pecado, ele diz, note, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que é isso? Aqui existe a criação na mente do leitor da figura de um animal. Um animal que está adormecido, mas ele está adormecido na porta. Você tem que ter muito cuidado, porque ele vai acordar. Não tem jeito, ele está na porta. Como é o sono de um animal selvagem? É um sono pesado? Não. Ele jaz à porta, ele está no meu caminho. Ele vai despertar. E quando esse animal despertar, ele vai saltar sobre mim. E a minha responsabilidade, Deus diz aqui, o seu desejo será contra ti. Aqui, o desejo pecaminoso de Caim é comparado a esse animal. Esse animal vai saltar em você. O seu desejo pecaminoso vai despertar e vai te atacar. Não é assim que o pecado faz conosco? As nossas inclinações pecaminosas são assim.
São animais que estão dormindo. É uma grande fera dormindo em nós. Mas em alguns momentos, por alguns fatores, eles despertam. Aqueles desejos pecaminosos, aquelas inclinações malignas, em alguns momentos, por circunstâncias que muitas vezes fogem do nosso controle, essas inclinações malignas acordam. Estão próximos de nós, estão dentro de nós, estão à porta. E acordam. E quando acordam, o que fazem? Se lançam sobre nós. E qual é o nosso dever? O texto diz: a ti cumpre dominar esse animal. E aí nós lutamos. Essa é a vida cristã. A vida cristã é assim. Nós temos aquele animal dormindo próximo de nós. Em alguns momentos ele desperta e nos ataca. Fúria, lascívia, palavras que saem da nossa boca que devemos ter controlado, o desejo de ofender. Essas coisas nos sobrevêm como um animal feroz. E o texto diz: você tem que dominar isso. Tem que saltar sobre esse animal, segurá-lo. Ele é forte, ele é selvagem, ele fere. Você não pode dar espaço para ele. Você tem que dominar esse animal. E então sim, dominando esse animal, do pecado maligno e forte que te ataca, então sim, você será aceito. O desejo de Caim seria esse, um impulso, um grande impulso maligno contra ele próprio. E o dever de Caim era dominar, governar esse animal. Agora você pega essa linguagem e transporta essa linguagem para o 3,16. E vejam o que dá. Diz assim: o teu desejo será para o teu marido. Sabe o que significa isso? Você vai ter uma inclinação contra o teu marido. Você não vai aceitar a autoridade dele. Isso vai ser como um animal que vai se mexer dentro de você. Já viram? As mulheres sabem muito bem o que eu estou falando. Não porque eu tenha sentido isso, mas porque a Bíblia mostra. Vocês nunca... Sim ou não? Sim. É o animal lá dentro que desperta e ruge contra o governo do marido. Eu não aceito essa posição que eu tenho. Eu não aceito ser auxiliadora. Eu não aceito estar sob a autoridade do meu marido. Eu não aceito isso. O animal dorme lá dentro, mas ele ruge, ele acorda, às vezes ele desperta, e ele tenta se manifestar e atacar o marido. E o texto diz: mas, mesmo havendo isso, esse desejo, esse despertar dessa fera contra o marido, vocês mulheres vão perder a briga. Vocês vão sucumbir, porque ele governará. E se continuarem se insurgindo contra isso, só colherão ferimentos e dores e sangramentos e frustrações e lágrimas, porque nessa luta vocês serão prostradas. Terrível. Terrível isso. Quantas mulheres sofrem a vida toda? A vida toda.
porque lutam o tempo todo. O tempo todo. E não aceitam. E perdem a batalha dentro delas. E se angustiam e sofrem e choram, frustradas, infelizes, e põem o seu lar abaixo. Mas, mesmo nesse item tão doloroso, existe aqui graça de Deus. Sabe como? O texto diz: o teu marido vai governar você. É curioso porque o texto não usa a palavra dominar, usa a palavra governar. O texto já usou a palavra dominar para animais. Domine sobre as aves do céu, os animais do campo, domine. Mas no que diz respeito à mulher não fala domine, ele fala governe. Ele vai governar você. E o homem então, sabendo disso, que ele tem que governar a sua mulher, mesmo sabendo que haverá algum conflito nisso, ele não pode usar esse texto para dominá-la, mas sim governá-la com docilidade. Os homens não devem nunca, devem passar longe dessa ideia, de que por causa de um texto como esse, podem governar despoticamente suas esposas, não. Vejam o que Paulo diz acerca disso, e nós vemos graça aqui. A graça de Deus invadindo o juízo. É muito bonito isso. Eu acho lindo isso, quando eu vejo a graça de Deus invadindo o juízo. Olha que frase bonita que eu falei agora. Não foi bonita essa frase? A graça de Deus invadindo o juízo. Vou anotar essa frase, anota essa frase aí. E é o que vemos aqui na Bíblia. O juízo de Deus é severo, é um sofrimento. Não é fácil para as irmãs. Não é fácil para as mulheres casadas. Difícil muitas vezes. Mas a graça de Deus invade o juízo. Vejam que texto lindo de Colossenses 3. Vejam o que Paulo diz para os homens. No meio dessa guerra de sexos, no meio desses conflitos, dessas frustrações, desses impactos que o pecado trouxe sobre tantas áreas importantes da vida, e especialmente essa do relacionamento. Veja o que diz o versículo 19 do capítulo 3. Vejam, prestem atenção. É a graça invadindo o juízo, inundando o juízo. Diz assim: maridos, amai vossa esposa. Olha como termina o versículo. Olha que coisa linda isso. Amai vossa esposa. Efésios fala como Cristo amou a igreja, qualificando esse amor, colocando esse amor lá no alto. Mas aqui em Colossenses ele não entra nesse detalhe. Ele prossegue entrando numa área prática da vida. Ele fala: e não a trateis com amargura. E o que é amargura? O que é tratar com amargura? É tratar com aspereza, com rudeza. É tratar de modo amargo. O texto diz: maridos, é difícil muitas vezes o relacionamento. É difícil. O desejo dela, muitas vezes, se insurge contra você. E ela tem o dever de dominar isso. E você tem que dominá-la. E há um conflito difícil aí. Mas lembre-se, no meio disso tudo, lembre-se de nunca tratá-la de modo amargo. Nunca. Nunca trate a sua esposa de modo amargo. É a mescla. É a invasão da luz do amor de Deus no meio da escuridão do castigo. Irmãos, o que eu gostaria que ficasse disso que eu estou falando é que o pecado remove a alegria das coisas mais importantes e lindas da vida.
Remove. Ele esvazia. Falamos sobre a maternidade. A coisa mais solene do que isso, mais linda do que isso. Falamos sobre o matrimônio, algo santíssimo, alegre. O pecado vem e arranca uma grande parcela de alegria dessas coisas tão preciosas. Há mais ou menos 9 dias, a minha mãe está no hospital. É horrível o quadro. Ela está numa cama. Eu a vi alguns dias atrás, acho que foi na sexta-feira. Ela está deitada, desacordada, ligada a aparelhos, respirando. Enquanto respira, emite um som feio, grotesco, enquanto respira. É um quadro triste. Ela não se move, ela não reage. A doença tirou tudo dela. Tudo. A doença tirou os sentimentos dela, os afetos dela. Quando ela acorda, eventualmente nos vê, ela não sente nada. Nem afeto, nem saudades de ninguém. A doença tirou tudo dela, tudo. Nada sobrou. Tirou sua memória. Roubou tudo dela. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Estou dizendo isso para vocês, para lembrar cada um de vocês o óbvio. Este mundo aqui tem tristezas demais. Esse mundo é um mundo triste, muito triste. Ele tem reservado para nós, este mundo aqui, tem reservado para nós noites terríveis. Sim, tem. Não duvidem disso. Este mundo tem reservado para nós noites escuras e tenebrosas, muito difíceis. É o que ele preparou para nós. É a nossa herança aqui. Não adianta. Não importa o que façamos. Temos uma herança amarga lá na frente. Temos. Esse mundo é triste. E pensando nisso, e mesclando isso com o sermão de hoje, eu escrevi 5 linhas para ler para vocês. E o que eu escrevi é assim: o pecado remove uma grande parcela de alegria das coisas mais preciosas da vida. Eu disse que remove a alegria da maternidade, remove a alegria do matrimônio. Ainda que tenhamos bastante alegria nessas coisas, uma grande parcela é removida. Por isso, porque o pecado faz isso, devemos, irmãos, por favor, devemos fugir dele. Meu Deus. Devemos fugir dele e buscar arrependimento e perdão. Devemos fugir dele e buscar arrependimento e perdão. Ele remove grande parcela de alegria das coisas mais preciosas. Temos que fugir dele e buscar arrependimento e perdão. Cristo veio para nos livrar do domínio do pecado. E assim, ao nos livrar do domínio do pecado, nos livrar de maiores tristezas num mundo que por si só já é triste demais.
Cristo veio para nos livrar do pecado. Este mundo é triste demais. Quem nele crê e busca o seu perdão, sua graça, se arrepende, se aproxima e busca o livramento que ele dá, é liberto também de uma parcela gigantesca de tristeza que o pecado traz. Ele veio para isso, para nos livrar do domínio do pecado e assim nos livrar de maiores tristezas nesse mundo de hospitais, nesse mundo de sondas, nesse mundo de perdas, nesse mundo de morte. Quem nele crê, desfruta de maior alegria, segurança e realização. Nós cremos nele. Nós cremos no Senhor, podemos desfrutar de maior alegria, segurança e realização. Mas muitas vezes, deixamos o pecado se insinuar na nossa vida. E quando ele se insinua na nossa vida, ele arranca de nós o pouco de alegria que temos aqui. Desfrute da graça de Cristo. Se aproxime dele e diga: Senhor, perdoa-me, perdoa-me. E restaura os meus dias. Restaura a minha alegria que o pecado minou, que o pecado fez vazar. Restaura a minha alegria, para que eu ande na sua presença, desfrutando de dias felizes, na medida em que isso é possível, num mundo terrível e triste, como esse em que eu vivo. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto maravilhoso. Abençoa a nossa vida. Tem misericórdia de nós e enriquece-nos com sua graça, a graça que nos ensina e que nos ajuda a compreender que o pecado arranca a nossa alegria e tira grandes parcelas de felicidade, mesmo das coisas mais preciosas. Ajuda-nos para que vejamos o pecado desse modo e fujamos dele e encontremos nos seus braços perdão e restauração. Abençoa esta igreja, os irmãos que estão aqui hoje. Visita cada um com sua graça, Senhor. E torna muito presente, deixa, ó Deus, na superfície da mente de cada um essas lições. Para que saiam do torpor. Para que saiam do adormecimento. E vejam o perigo. E busquem no Senhor socorro e perdão e graça. E assim, ó Deus, desfrutem de dias plenos e realizadores e alegres na sua presença, ó Deus, neste mundo que por si só é ruim. Suplicamos isso, te louvamos por tudo que lembramos e aprendemos hoje. Em nome de Jesus, amém.